Olá, seja bem-vindo à aula de introdução do módulo Trabalhar com Entidades e Variáveis no Microsoft Copilot Studio. Lembrando que a gente está utilizando o Microsoft Learn como material de apoio, então você pode acessar junto com a gente nos links que vão ser disponibilizados para você. Você consegue rastrear esse progresso que você está tendo e dentro da ferramenta da Microsoft é legal que você vai ter experiências, você vai ter badges e até mesmo pode compartilhar no LinkedIn, para compartilhar lá no LinkedIn e marcar a gente também nas redes sociais. Nesse módulo a gente vai entender um pouquinho sobre como que as variáveis e as entidades elas são importantes para dentro do Copilot Studio. Lembrando que dentro do Copilot Studio a gente tem uma série de funcionalidades como tópicos, que são os assuntos que a gente está tratando, mas dentro dos tópicos a gente precisa ter uma ramificação de conversa. E como que a gente pode, de repente, capturar informações do nosso cliente final, do nosso usuário, ou de repente de um funcionário da nossa empresa, como que a gente pode pegar essas informações, manipular essas informações e trabalhar dentro do nosso Copilot Studio. Então as ideias é que a gente consiga utilizar as variáveis. As variáveis são informações que a gente captura do nosso cliente e a gente pode utilizar para salvar de repente dentro da nossa base de dados, ou a gente pode simplesmente capturar essas informações para a gente trabalhar dentro do tópico mesmo, fazer alguma condição, de repente mostrar como uma mensagem, fazer uma disponibilização de uma mensagem diferente, combinação entre a resposta do cliente, busca na base de dados e retorna essa informação. Então as variáveis elas são informações que a gente captura do nosso cliente. Toda a informação que ele providencia para a gente dentro do nosso tópico, dentro da nossa estrutura de copiloto, a gente pode utilizar e salvar essa informação. Ou simplesmente utilizar ela, mas ignorar e não precisar salvar isso de forma interna. Além disso, a gente tem a opção de entidades. Entidades é uma unidade, uma lista que você pode criar, disponibilizar dentro do Copilot Studio. E essas entidades ela pode ter um padrão. Lembrando, o padrão não necessariamente é um padrão fixo, ele pode ser um padrão variável de acordo com o que você definir. Como que é isso, Renato? Se você tem, por exemplo, CEP. CEP é um número que é único. Sempre tem um padrão por país ou de repente por região, que é o número de CEP. Você pode utilizar uma estrutura que a Microsoft já criou. Cidade. Como que funciona a cidade? Normalmente a cidade ela tem um nome. São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, tem tantas outras opções de cidades. Nova York, por exemplo, são opções que a Microsoft entende, alguns padrões que ela entende, a inteligência artificial sabe que aquilo lá é uma cidade e a partir daquele momento ele pode fazer o reconhecimento. Além disso, você pode ter a opção fixa, então vamos supor que você está trabalhando com um produto. Pizza, lanche, refrigerante, água, suco, vinho, por exemplo. Então são opções fixas que a gente tem disponível dentro do nosso Copilot Studio e a gente pode salvar como entidades. Essas entidades elas podem ser manipuladas depois. Não é que você criou uma vez a entidade, você nunca mais vai conseguir editar ela. Uma vez criada, você consegue continuar manipulando ela de acordo com a disponibilidade do seu produto ou do seu serviço. Então você pode ir editando conforme o tempo for passando também. Além disso, as entidades você pode definir um padrão que varia de acordo com um determinado cenário. Como isso? Vamos supor que você tem um cálculo que é feito com base em número de telefone. Número de telefone ele tem uma quantidade de dígitos. Como que eu sei quando que ele está providenciando uma informação de número só ou número de telefone? Com base na quantidade de dígitos. Ou como que eu sei que ele escreveu o nome dele no padrão maiúsculo, primeira letra maiúscula e o restante minúsculo? Você pode ter um padrão. Você vai utilizar regex, que é uma opção, se você quiser avançar mesmo, é uma parte mais avançada dentro do Copilot Studio, para você trabalhar com as entidades. Nesse módulo a gente vai estudar então a parte de entidades e as variáveis e como que você pode trabalhar isso dentro do Copilot Studio. Essa foi a aula de introdução, te vejo na próxima aula.